Fala aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais essa aula. E o tema aqui, provavelmente você já sabe ou você já consegue imaginar, porque nós vamos falar sobre o tema preferido de quem trabalha com canal anônimo. Mas antes eu gostaria de me apresentar rapidinho. Eu sou o Marcos Paulo, um dos especialistas na Channels. Você faz parte agora da maior comunidade em monetização no YouTube do Brasil, então orgulhe-se disso, orgulhe de fazer parte dessa galera, de estar no meio dessa galera aqui, da maior comunidade do Brasil quando se trata de monetização no YouTube. Então, sem muita enrolação, bora logo pro conteúdo que você deve estar ansioso para poder assistir isso aqui. Então, qual que é o tema dessa aula? Nicho, subnicho e micronicho. É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. E só para dar uma pincelada aqui, para te dar vontade de assistir essa aula até o final, eu vou mostrar alguns tópicos aqui, ó, todos os tópicos. Nós vamos ter a introdução, nichos globais, subnicho, micronicho, como escolher o nicho ideal, como encontrar canais do nicho e os 10 principais nichos do mundo. Nós vamos tratar sobre cada um desses temas aqui e eu espero que você goste dessa aula. Então, bora lá, sem muita enrolação. Introdução. O que é um nicho? Segmento específico de público ou tema. Então, o nicho nada mais é do que falar sobre um assunto específico, ter um segmento específico ali de um público que tem interesse sobre alguma coisa, um tema específico sobre aquilo. Então, sempre que nós estivermos falando de nicho, nós estamos falando sobre um assunto específico, por exemplo. E nós temos aqui alguns exemplos de nichos para você entender. Culinária, fitness, finanças, tudo isso são nichos, são assuntos que as pessoas têm interesse em assistir, são assuntos que você poderia criar conteúdo. E qual que é a importância de um nicho? A importância de um nicho é porque ela foca em um público-alvo específico, o que vai aumentar o seu engajamento e senso de comunidade. Então, as pessoas têm interesse em um assunto específico. Por exemplo, eu gosto muito de consumir conteúdo de finanças. Então, quando eu vou buscar um canal sobre isso, quando eu quero aprender mais sobre isso, eu busco um canal específico sobre finanças. Porque eu não vou querer aprender sobre finanças num canal que fala de culinária e um cara de repente, decidi postar um vídeo aqui de finanças. A não ser que seja finanças para empreendedores no nicho de culinária. Aí é algo diferente. Sabe? Fica confuso se um cara que fala de culinária, tem um canal de culinária, de repente está falando de finanças no canal dele. Então, eu busco conteúdo num canal que fala de finanças. Além de aumentar o engajamento, vai dar um senso de comunidade, ou seja, todo mundo ali está ali disposto a aprender a mesma coisa, está estudando o mesmo conteúdo, buscando aprender a mesma coisa, e isso vai facilitar na questão da comunidade, porque as pessoas vão estar interessadas naquilo e querem continuar aprendendo sobre aquilo e está todo mundo focado no mesmo objetivo. Então, um nicho nada mais é do que isso. E como provavelmente você já viu aula de nicho aqui, seja no curso, seja no canal de aulas gratuitas ou em qualquer outro lugar, eu quero aprofundar um pouco mais nessa aula, não ser tão amplo, não ficar falando somente de nicho, o que é um nicho, os melhores nichos, mas eu quero ir mais a fundo ainda, como você deve ter visto aqui no tema. Nós vamos falar sobre subnicho e ainda mais nós vamos falar sobre micronicho, que é um conceito novo, que é algo que algumas pessoas ainda não conseguiram entender e qual é a importância de ter um micronicho. Por exemplo, nós temos um assunto muito amplo que é saúde. É um nicho, certo? É um nicho muito amplo, muito aberto, e se você for criar um canal de saúde, por exemplo, tem muita coisa para ser dita e muitas vezes as pessoas não vão conseguir entender especificamente sobre o que é o seu canal, ou você vai ficar postando assuntos muito aleatórios e às vezes a pessoa chega no seu canal por um vídeo e ela quer continuar aprendendo mais daquele assunto daquele vídeo, mas aí você posta outra coisa nada a ver. Então, dentro de saúde nós temos subnichos. Por exemplo, nós temos o subnicho de treino, nós temos o subnicho de exercício, ganhar massa muscular, são subnichos aqui. Só que dentro do subnicho de treino, por exemplo, ainda tem mais outras coisas específicas ainda que as pessoas podem ter interesse e que existem pessoas que têm interesse específico naquele assunto. Como, por exemplo, dentro do subnicho de treino, nós podemos falar de suplementação. É um micronicho dentro do subnicho, dentro do nicho. Então, o nicho é saúde, o subnicho é treino, o micronicho é suplementação para treino. Então, você consegue perceber que vai afunilando cada vez mais o conteúdo e além de ir afunilando o conteúdo, você percebe que você vai selecionando o seu público e tornando ele cada vez mais específico.
Só que conforme for passando aqui a aula e tudo mais, e o seu tempo de experiência for aumentando também, você vai perceber que não é todo nicho que dá para você micronichar, porque às vezes vai micronichar tanto que não vai ter volume de visualizações para aquele assunto específico, não vai ter volume de pessoas interessadas naquele assunto, e aí não vai fazer sentido você criar conteúdo micronichado, porque as pessoas não vão ter, as pessoas até vão ter interesse, mas não vai ter tanta gente assim a ponto de você conseguir ganhar dinheiro com esse canal. A não ser que aconteça uma coisa muito específica que eu ainda vou falar para você no decorrer dessa aula, principalmente quando a gente chegar ali na parte de micronicho. Mas só uma introdução para você entender o que é essa aula, qual é o objetivo dessa aula aqui. Então bora continuar. Nichos globais. O que são nichos globais? São nichos que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão ter interesse. Então, se você está em dúvida, o que é um nicho, eu falo no meu canal, por onde eu começo? Se você estiver completamente em dúvida, não sabe nem o que você gosta, qual tipo de assunto você quer tratar, começa pelos nichos globais. Quais são os nichos globais? Saúde, dinheiro e relacionamento. Qualquer lugar do mundo vai ter pessoa interessada nisso aqui. Todo mundo tem interesse em melhorar a saúde, em cuidar melhor de si, cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da alimentação, tantas outras coisas que nós poderíamos incluir aqui dentro de subnicho. Todo mundo tem interesse em dinheiro, ganhar mais dinheiro, investir melhor o seu dinheiro, economizar dinheiro e tantas outras coisas. E todo mundo tem interesse em relacionamento. Se relacionar melhor no casamento, encontrar uma namorada, um namorado, se relacionar melhor com os seus filhos, com a sua família e tudo mais. Então, qualquer lugar do mundo vai ter pessoas interessadas nesses nichos aqui. Acontece que, se você escolher um deles, você não pode ficar só nisso aqui. Você tem que determinar pelo menos um subnicho. Não vou nem falar de micronicho ainda, mas pelo menos um subnicho. Você tem que escolher um subnicho dentro de saúde, você tem que escolher um subnicho dentro de dinheiro, escolher um subnicho dentro de relacionamento. E aí sim, você vai poder ter um norte para começar. Mas se você está completamente perdido, esses 3 nichos aqui são os nichos globais e que funcionam em qualquer lugar do mundo e que nunca vão morrer. A galera hoje está muito bitolada, muito procurando qual que é o nicho que está viralizando mais rápido. Qual que é o nicho que está pagando mais? Qual que é o nicho que está todo mundo fazendo? Entra na Channels, aí vê os nichos ali que tá todo mundo no hype agora, igual o canal de história. Tá todo mundo no hype de história. Nossa, vamos criar canal de história, não sei o quê. E é o melhor nicho, é um nicho que paga muito, é um nicho que viraliza rápido. Mas você já parou para pensar que se todo mundo criar conteúdo sobre isso, vai saturar? Vai chegar um momento em que vai ficar um saco. Quem consome conteúdo sobre isso não vai mais querer consumir porque tá todo mundo criando vídeos iguais, a mesma capa, o mesmo título, a mesma temática, e aí, satura o conteúdo. E aí, se você entra nessa onda de, vou criar o canal que todo mundo tá criando, vou criar no nicho que todo mundo tá criando, vai chegar um ponto em que seu canal vai morrer, ou muitas vezes o seu canal não vai nem tracionar porque você está entrando no nicho, às vezes já saturado, às vezes que muita gente já está criando conteúdo. Então, esses 3 nichos aqui nunca vão morrer, nunca vão saturar. Saúde, dinheiro e relacionamento. Então, se você está perdido, se você está em dúvida, começa por esses 3 aqui e aí pesquisa, então, um subnicho para dentro desses 3 nichos. Mas não entra na onda aí de criar o que está em hype, de criar o que está todo mundo criando, porque pode acontecer de você entrar numa furada, entrar no final ali do nicho, onde o nicho vai ter uma queda gigantesca. O nicho vai morrer? Não, nicho não morre, tá? Nenhum nicho morre. Por exemplo, estoicismo. Houve o hype do estoicismo, igual tá tendo com história agora, houve o hype do estoicismo, aí todo mundo criando estoicismo, não sei o que, muito fácil de fazer, RPM alto, e as imagens é fácil, o roteiro é fácil, sei o que, virou aquele boom, de repente. Aí uma galera explodiu, ganhou uma grana, de repente todos os canais caíram ao mesmo tempo. Caiu todo mundo junto, canal grande, canal pequeno, todo mundo diminuiu drasticamente as visualizações. Por quê? O público saturou, o público enjoou de um conteúdo tão repetitivo. Aí uma galera desistiu, o que obviamente acontece com todo nicho, quando cai as visualizações, a maioria desiste. Uma galera persistiu, foi mudando, se ajustando, mudando as capas, mudando a abordagem de conteúdo e tudo mais. Aí, se você olhar para alguns canais de estoicismo que permaneceram hoje, estão voltando a ter um volume legal de visualizações. Então, em qualquer nicho isso vai acontecer. No nicho de história vai acontecer a mesma coisa, pode esperar. Se você, dependendo da época que você estiver assistindo essa aula, talvez até já aconteceu isso que eu estou falando. O volume de visualizações vai cair drasticamente.
Aí um monte de gente vai desistir. As pessoas que permanecerem firmes vão voltar depois de um bom tempo, não sei falar quanto tempo, pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, pode ser até 1 ano ou mais. Mas o nicho vai voltar e vai sobressair no futuro com as pessoas que realmente querem criar conteúdo para aquilo e não tão só pelo hype. Já nesses nichos aqui, basicamente é um tipo de nicho que nunca satura, porque como eu disse, as pessoas sempre têm interesse sobre isso. E o mundo está aumentando, a população está aumentando, então sempre vão ter pessoas novas buscando sobre saúde. Sempre vão ter pessoas novas, pessoas agora, jovens agora fazendo 16, 17, 18 anos, pesquisando sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como economizar, como investir. Então nunca vai ter saturação, porque sempre tem gente nova pesquisando sobre isso aqui. Agora, em nichos muito específicos, a saturação vai acontecer em algum momento, e aí só vai permanecer as pessoas que realmente querem criar conteúdo para aquele nicho. 3. Subnicho. O que é um subnicho, então? É a especialização dentro de um nicho. Acredito que isso você já conseguiu entender. E quais são exemplos aqui, então, de subnichos? Nós temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo são os nichos, do lado direito, o subnicho. Nós temos o nicho de saúde. Dentro dele, você pode falar sobre musculação para mulheres. É um subnicho específico que as pessoas vão ter interesse naquele assunto. Mais exemplos aqui de subnicho, então. Saúde, perda de peso. Dentro de saúde tem muita coisa para ser falada, mas se você quiser ser específico, se especializar dentro daquele nicho, você pode falar sobre perda de peso, somente perda de peso. É um assunto que ainda assim é muito amplo, porque tem perda de peso para diversas situações, diversos casos, diversas pessoas, diversas idades. Então, dependendo do nicho, por exemplo, saúde, é um nicho que sempre vai dar para micronichar, porque dentro do subnicho ainda vai ter muita coisa para ser falada. Finanças, nós temos subnicho de investimento. Culinária, subnicho de receitas saudáveis. Então, eu imagino que aqui você já está conseguindo entender o que é um subnicho, qual é o objetivo de um subnicho. Então, por que escolher um subnicho? Você vai direcionar o conteúdo para um público mais engajado e interessado naquele conteúdo, o que vai aumentar a sua chance de se destacar no meio daquele nicho. Então, o subnicho serve para que você se diferencie dos demais. Então, tá todo mundo falando de saúde, por exemplo. Então, quando você está falando de musculação para mulheres, você sabe que o público que você quer atingir são mulheres que querem treinar, que querem cuidar do corpo. Então, se essa mulher, por exemplo, ela não vai pesquisar lá no canal do doutor não sei das quantas, que está falando de problema nos rins. Ela vai pesquisar e encontrar o seu canal que está falando de musculação para mulheres. Então, por esse motivo, ter um subnicho é interessante, principalmente quando é um nicho que o assunto é muito amplo, que você pode falar de muitas coisas diferentes. Número 4. Agora sim nós vamos falar de micronicho. Qual que é a definição, então, de um micronicho? Um nível ainda mais específico de um assunto. Só que você tem que ter uma atenção especial aqui. Nem todo nicho suporta um micronicho. Você precisa entender isso. Você precisa descobrir se tem público suficiente e interessado no assunto. E nós ainda vamos falar sobre isso, como você pode descobrir isso e tudo mais. Mas entenda que nem todo nicho dá para micronichar. Mas, se possível, micronicha, porque isso vai tornar o seu público ainda mais específico e existe uma vantagem muito grande aqui em trabalhar com o micronicho, dependendo do nicho que você estiver. Exemplos, então, de micronicho. Nós temos aqui o nicho, o subnicho e qual seria o micronicho dentro daquilo. É só um exemplo, não estou falando que isso aqui é uma regra, que só existe esse micronicho dentro desse nicho. Tem vários outros. Aqui é um exemplo para você entender o que eu estou tentando te explicar. Nós temos então o nicho de saúde, o subnicho seria emagrecimento e o micronicho emagrecimento para mulheres acima de 40 anos. Então você vai ver que a gente vai afunilando o conteúdo, fechando ele aqui cada vez mais, tornando o conteúdo específico para alcançar um público específico. Nós temos também o nicho de finanças, subnicho investimento, micronicho criptomoeda para iniciantes. Então você percebe que nós pegamos um nicho muito aberto aqui que é finanças, afunilamos ele para investimento e afunilamos ele mais ainda para criptomoedas. Pessoas que estão querendo investir mais especificamente em criptomoeda e sendo iniciante.
Nós temos também o nicho de beleza, vai para o subnicho de cabelo e o micronicho de cabelo afro, ou seja, fomos especificando aqui e afunilando esse conteúdo. Vantagens, então, de um micronicho. Você vai ter uma alta autoridade e engajamento de um público qualificado, você vai ter um público completamente interessado naquele conteúdo e, mais do que isso, você vai ter um público ótimo para vendas, ótimo para vender produtos, porque é um público extremamente consciente, é um público que está totalmente interessado naquele conteúdo e ele está consciente que ele precisa daquele conteúdo, o que muito provavelmente vai aumentar muito as suas vendas. Então, trabalhar com micronicho é extremamente vantajoso, principalmente para vendas. Mas como eu disse, nem todo nicho, nem todo conteúdo vai dar para micronichar. Mas se você perceber que dá para micronichar, talvez você não vai ter um volume grande de visualizações. Quando estamos falando de micronicho, não espere você ter um canal viral de milhões de visualizações. Micronicho, como eu estou falando aqui, é micro. Então, da mesma forma que você vai falar de um assunto muito específico, você vai estar falando com um público muito específico. E não é, muitas vezes, um público amplo. Não são milhões e milhões de pessoas interessadas. Às vezes, 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas interessadas naquele micronicho e que no seu canal você não vai ter milhões de visualização todo mês. Você vai ter 100 mil, 200 mil visualizações às vezes. Só que é um público tão quente, tão interessado, que dessas 100 mil visualizações, você faz ali 1.000 vendas todos os meses. Agora imagina você fazendo 1.000 vendas todos os meses de R$19,90. É 19 mil reais todos os meses. Aí de AdSense não dá muita grana. 100 mil visualização não dá muita grana de AdSense, dependendo do nicho. Mas de venda, você tem um potencial gigantesco de venda. E eu falei de um produto de R$19,90. Imagina se você consegue agregar tanto valor, você consegue vender um curso de R$200, de R$500, R$1.000. Dá para fazer muita grana dentro de um micronicho, se você souber escalar a sua audiência. Então, bora continuar o conteúdo? 5. Como escolher o nicho ideal, então? Que é a dúvida de todo mundo, né? Qual nicho eu escolho para mim? O que eu faço? O que eu escolho? Então, vamos lá. Escolha um assunto que você goste e tem público interessado. Não adianta só você gostar de um assunto. Vou escolher aqui, então, o assunto que eu gosto é colecionador. Eu gosto de colecionar coisa. Mas será que tem gente interessada nisso? Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, cara, não adianta você criar conteúdo porque você gosta do conteúdo. Você tem que encontrar um equilíbrio aqui entre o que você gosta e entre o que as pessoas querem assistir. Não adianta você criar um canal para você. Você tem que criar canal para os outros. Se você entender isso aqui, vira a chave na sua cabeça. Entender que o canal não é para você assistir. O canal é para os outros assistirem. E se você não criar o conteúdo que as pessoas têm interesse, então elas não vão assistir. E se elas não assistirem, você não ganha dinheiro. Simples assim. Então, encontrando esse equilíbrio entre o que você gosta e entre o que o público tem interesse, você vai conseguir ganhar muita grana. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que as pessoas podem até gostar, mas não adianta criar conteúdo, porque não vai ter público. Por exemplo, colecionismo de eletrônicos antigos. Você pode gostar desse assunto, você pode gostar de colecionar eletrônicos, coisas antigas, rádios antigos, celulares antigos, não sei o que, pode. Só que, cara, quantas pessoas no mundo têm interesse nisso? Aí estamos falando de mundo, tá? Beleza. Aí vamos supor que você vai criar esse canal em português, você mesmo aparecendo, gravando e tudo mais. Então, nós já reduzimos drasticamente de mundo para Brasil. Aí a pergunta é, quantas pessoas no Brasil têm interesse em colecionar eletrônico antigo? Eu particularmente não conheço ninguém. Eu não sei você, mas eu não conheço ninguém na minha cidade aqui. Olha que eu sou comerciante, eu conheci e conheço milhares de pessoas na cidade e não conheço ninguém que coleciona eletrônico antigo. Então não faz nenhum sentido você criar conteúdo sobre isso só porque você gosta disso. Outro exemplo. Jogos ou esportes desconhecidos. Você pega um esporte lá da Índia, não sei da onde lá, famoso na Índia, e aí você quer criar conteúdo sobre isso, mas ninguém no mundo conhece esse esporte, só o pessoal lá da Índia, e você não quer criar canal na Índia. Então, para que criar canal desse esporte específico só porque você achou interessante e você gostou dele, mas ninguém no mundo tem interesse nesse esporte? Então não faz sentido. Outro exemplo, receita com ingredientes raros, peixes raros,
animais correndo risco de extinção. Qual que é o sentido de você fazer uma receita com um ingrediente raro se a pessoa que vai assistir ela não vai conseguir executar aquela receita porque o ingrediente é raro? Entende? Então, tem alguns assuntos aqui que mesmo que você goste, não faz sentido criar conteúdo. Então, como que você vai fazer isso? Encontrar esse equilíbrio. Você pode usar o Google Trends ou o próprio YouTube, validando se já tem canais sobre isso e audiência. Pesquisa em vários idiomas diferentes. Por exemplo, você quer trabalhar com colecionismo de eletrônicos antigos? Tudo bem, então pega lá, palavra colecionismo. Vamos mostrar na prática então, já que a gente está nessa aula, vamos mostrar aqui. Como é que a gente faz isso então? Você vai entrar aqui no Google, ó. Aí dentro do Google você vai pesquisar por Google Trends, você vai entrar aqui, ó, Google Trends, e vamos pesquisar aqui então, ó, colecionismo de eletrônicos antigos. Dá um Enter. Vai pesquisar. Existe um filtro aqui também. Não adianta nem botar filtro, porque considerando aqui geral já não tem. Mas você pode, aqui também, ó, Brasil. Então coloca mundo, para a gente ver se melhora, né? Não tem nada. Ontem não. Vamos colocar dos últimos 12 meses. Todas as categorias pode deixar. E aqui, ó, pesquisa do YouTube. Não tem resultado, ó, não tem dados. Não tem ninguém pesquisando sobre isso aqui. Vamos colocar só eletrônicos antigos, então. Só eletrônicos antigos. Ó, nos últimos 12 meses, em outubro aqui, ó, que teve alguma coisinha. Mas no geral, ó, não tem pesquisa. Aconteceu alguma coisa aqui em outubro, talvez por causa do Dia das Crianças, não sei, mas alguém aqui no mundo aqui tá pesquisando, né? Nem no Brasil. Apareceu Camarões, Botsuana e Mongólia. Então, dá para perceber que não tem dados, não tem pesquisa, não tem ninguém interessado nisso aqui. Então, não faz sentido você criar conteúdo sobre isso. Mas do Trends ainda não estou confiando muito, então entra no YouTube. Abre uma aba anônima aqui e você vai fazer essa mesma pesquisa, só que agora no YouTube, ó, colecionando eletrônicos antigos. Ó, tem um vídeo aqui de 2 anos, 35 mil visualizações. Aí você entra no canal, muito provavelmente o cara nem fala disso, ele só criou um conteúdo. Até que tem um canal sobre isso. Mas olha aqui, 1.400 inscritos, 101 vídeos. Os vídeos pegam ó, 60 visualizações, 50, 80, 40, 90. Não tem volume de visualização. Vamos botar em alta, então, para a gente ver os que mais tem views? É uma música, 180 mil visualização. Um aqui de rádio de 30 mil, outro de 30 mil. Não dá para saber o que é isso aqui. Outro de 5 mil um ano atrás. Então, ou seja, não dá para viver disso aqui. Não dá para falar que você vai criar um canal desse e vai ficar rico, milionário com isso. Sacou? Então, aí você pode pesquisar também em outros idiomas. Você abre um tradutor aqui, ó, colecionando eletrônicos antigos. Joga em português para inglês. Copia aqui, ó, e joga no YouTube de novo. Vamos ver se tem vídeo sobre isso. Ó, 4 anos atrás, 250 mil visualizações. Você entra no canal, vamos ver o que tem. Pouquíssimas views, ó. Média de 1.000 visualizações por vídeo. Então você pode ver que, além de ser um micronicho muito micro mesmo, não tem muito volume de visualização e eu também particularmente não vejo potencial de vendas num nicho desse. Então mesmo que tivesse poucas views, tem 1.000 visualização ainda por vídeo? Tem. Dá para você postar um vídeo por dia, dá para fazer 30 mil views por mês, mas não tem nem potencial de venda, não tem nem, que tipo de produto que essa pessoa pode vender aqui, saca? Então, você já conseguiu ver aí como que faz uma pesquisa dessa. Não tem mais canais, ó, não encontrei nenhum outro canal que fala sobre isso. Esse canal aqui também fala alguma coisa, mas é um canal extremamente pequeno também, ó, 2.000 inscritos para 38 vídeos. Os vídeos também pegam pouquíssimas visualizações. Então, faça esse exercício. Pega um assunto que você gosta e pesquisa se tem canais sobre isso, criando conteúdo sobre isso, e se tem volume de visualizações sobre isso, certo? Número 6. Como encontrar canais do nicho, então? Aqui é o pulo do gato, que todo mundo quer saber. Então como eu escolhi o nicho já? Como que eu faço para encontrar canais do nicho? É muito difícil, eu pesquiso, não aparece nada. Os canais não aparecem, só aparece canal não sei do que. Como que eu faço isso? Me ajuda. Eu vou te mostrar agora. E, sinceramente, é algo tão simples que parece bobo. Que você vai falar... Quando eu falar aqui, você vai falar, cara, como que eu nunca pensei em fazer isso? Não. Só pergunta pro ChatGPT. Eu tenho certeza que você nunca pensou em perguntar pro ChatGPT.
E eu vou te mostrar como fazer isso aqui na prática agora também. Ó. Nós estamos aqui agora com o ChatGPT. Vamos supor que você escolheu o nicho, já falamos muito de saúde, né? Vamos colocar então, finanças é muito aberto. Vamos colocar, pode ser finanças mesmo. Vamos então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu tô com o ChatGPT aberto, eu vou perguntar quais são os maiores canais do nicho de finanças no idioma. Vamos colocar um idioma bem doido para ver se a gente acha. Eu sei que os normais funcionam. Tá, vamos colocar o normal, só para você entender. No idioma espanhol. Então eu pesquisei quais são os maiores canais do nicho, aí eu coloquei o nicho e qual idioma que eu quero. Olha só que mágico. Aqui estão alguns dos maiores canais de finanças no idioma espanhol que se destacam por fornecer conteúdo valioso sobre investimento, economia pessoal e educação financeira. Invertir Melhor, Juan Diego Gomes, aí fala sobre o canal. E aqui ó, nós temos uma lista de 6 canais. Você pode abrir uma aba anônima no YouTube e pesquisar esse canal aqui. Ó. Vamos pesquisar então para a gente ver? Vai aparecer aqui o canal, Invertir Melhor, 1,3 milhões de inscritos. Tem vídeos aí, pelo visto ele não está postando, tem mais de um ano. Tava postando muito shorts, vídeo curto aqui, misturado e tal. Mas aqui já dá para você encontrar alguma coisa. Aí acontece o seguinte também. Por exemplo, se eu entrar nesses canais aqui e ver que a maioria deles está sem postar há mó tempão, cara, isso aqui é uma oportunidade. Porque a concorrência diminuiu. Sofia Macias, será que é essa? O nome que eu pesquisei mesmo não apareceu. Não apareceu esse. Vamos entrar nesse aqui. 319.780 vídeos. Tá postando, ó. Consistentemente, 20 mil views há 10 dias, 28 mil há um mês, ela aparece no canal e tal. E aí você pode falar, mas desse jeito aí que você mostrou, só está mostrando o canal autoridade. Só que, se você for inteligente, você for esperto, você vai seguir o que a gente tem falado, que é, no canal que você criar, no Gmail que você criar aqui no YouTube, você só vai assistir conteúdo do seu nicho naquele canal. E aí o que vai acontecer? Vai começar a aparecer, recomendar cada vez mais conteúdo sobre isso, e aí você vai conseguir aparecer e encontrar mais canais. Só que se você tiver com um pouquinho de pressa, você pode fazer o seguinte também, entra aqui ó, nos vídeos mais em alta e entra no vídeo em alta aqui. Você vai entrar nesse vídeo em alta e vai olhar os relacionados aqui do lado. Muito provavelmente vai aparecer outros canais aqui que falam do mesmo nicho e que você pode encontrar dark. Por exemplo, eu acho que eu já encontrei um aqui, ó, que é esse Aprendiz Financeiro. Ó. Esse aqui é um canal dark em espanhol. Você pode ver que a capa está em espanhol, o título está em espanhol. E aqui nós já encontramos um canal dark em espanhol, Aprendiz Financeiro. Nós temos aqui 1,53 milhões de inscritos para 355 vídeos. Os vídeos têm pegado média ó, de 10 mil visualização, 12 mil, 40 mil aqui. É um canal que está indo muito bem. E é um canal simples, ó, vídeos curtos, cara, de 1 minuto, 3 minutos. Imagina se você entra nesse nicho, postando vídeos aqui de 10 minutos, com um bom conteúdo, a sua chance de tomar mercado aqui é muito grande, ó. 40 mil visualização há 2 meses, 25 mil, sem falar que esse nicho é um nicho gigantesco para venda, potencial de venda excelente. E aí, você achou um dark, salva ele aqui, salva nos seus favoritos, se inscreve no canal, faz alguma coisa. Você vai vir no iAlta e vai entrar no iAlta dele de novo. Aqui já não está falando tanto de finanças, ó. Aqui, ó, tá falando de finanças já. Então você vai entrar nesse aqui, ó, e muito provavelmente vai aparecer outros canais dark agora dentro desse canal. Então é algo muito simples de ser feito, só que às vezes a galera tem preguiça de fazer. Você vai olhando aqui, ó, nos nomes, nas capas, já dá para ter uma ideia se é dark ou não, ó. Trabalhar desde casa. Aqui parece ser um outro canal dark, ó. Já achei mais um. Outro canal dark que fala de finanças. Então você entra no canal aqui agora, vai nos vídeos, dá uma olhada, vê se é isso mesmo, ó. Canal de finanças dark. Só que esse aqui é mais voltado para notícias e tal, sensacionalismo. Só que tem visualizações. Só que tem 1 ano que não posta. Então, mas só que daqui você também já pode encontrar outros canais, ó. Bota em alta, entra no vídeo mais em alta aqui, ó. E vai dar uma olhada. Você vai achar mais canais aqui. Então, é assim que, coisas simples aqui que você vai fazendo. E outra, dependendo do nicho, você também pode modelar canais autoridade. A única diferença é que você não vai aparecer, mas o conteúdo pode ser o mesmo. A única diferença é que a edição vai ser diferente. Aqui é outro canal, ó. Psicologia Prática. Canal de finanças, aparentemente, em espanhol também. Então, você entra aqui no canal. Esse aqui já é psicologia mais geral, né? Mas você vê que, olha só que nicho legal. Nicho de desenho, ó, de ilustração, fazendo média de 50 mil views ó, por vídeo.
50 mil views por vídeo, é tudo vídeo curtinho, ó, de 1 minuto, 2 minutos. Imagina você fazer isso aqui com 10 minutos. Então, nós já andamos pouca coisa aqui no YouTube e já encontramos. Tudo isso por uma pergunta boba. Perguntei para o YouTube, quais são os maiores canais no nicho de finanças no idioma espanhol? Aí você pode, por exemplo, espanhol, tá, beleza. No idioma norueguês, tem canais grandes de finanças? Simplesmente conversa com o GPT, cara. Sim, no idioma norueguês há alguns canais, tal. E ele te mandou aqui, ó. Você copia isso aqui, ó. Copia, joga aqui. Provavelmente é esse canal aqui. Nordic Nord. O que tá falando? Não faço ideia. Mas eu encontrei canais de finanças aqui que estão falando de finanças em norueguês. E aí você vai fazendo mesmo exercício ali de ir entrando nos vídeos em alta, olhando os vídeos relacionados para poder encontrar mais canais. Então, assim, é algo tão bobo. E olha só, tem mais aqui? Tem essa Lise. Você pode ver que o estilo de canal em finanças na Noruega já é algo mais institucional. Já é mais uma galera assim, mais voltado para investimento, para banco e não sei o que. Não é tão iniciante, igual parece ser aqui pro lado do Brasil, do México, Espanha e tudo mais. E esse canal aqui também não é tão focado, mas você pode encontrar canais dessa forma que eu te falei aqui, ó. Você vai simplesmente fazendo pesquisas. Não tem também. Só que daquela última da mulher que encontramos, a gente já pode ir olhando os relacionados para encontrar bastante coisa. Encontrando outros canais e tudo mais. Tá vendo? Que é uma parada mais institucional. Então, você tem que entender também a cultura do país que você quer criar conteúdo. Talvez você querer falar de vídeo de como economizar dinheiro. Cara, a Noruega é um dos países mais ricos do mundo. Então, talvez economizar não vai ser o que as pessoas têm interesse. Talvez elas tenham mais interesse em como investir bem o dinheiro e multiplicar esse dinheiro, sabe? Mais voltado para empreendedorismo e tudo mais. Então, além de fazer essa pesquisa aqui de encontrar canais, você tem que também tentar entender a cultura do país que você está querendo criar conteúdo. Tá vendo? Que é sempre mais voltado ali para algo mais sério. Todo mundo de terno, camisa, não sei o quê. Não é muito casual. Mas isso depende muito do país, do nicho e do conteúdo que você está querendo desenvolver para as pessoas. Mas com certeza tem espaço para crescer. Então, te mostrei aqui na prática como encontrar canais do nicho. E aí você vai fazendo esse exercício. Quanto mais conteúdo você assistir do nicho no seu canal, no YouTube, ali na sua conta do YouTube, mais canais, mais vídeos do nicho vão ser recomendados para você. É assim que funciona o algoritmo do YouTube. E aí você vai tendo cada vez mais ideias de nicho, mais ideias de conteúdo e tudo mais. Então agora vamos para o último ponto aqui, que na minha opinião é o que a maioria está esperando, que a maioria tem interesse, que são os 10 principais nichos do mundo. E não só isso, eu vou falar também de subnicho e micronicho, para você entender ainda mais esse conceito aqui que nós estamos querendo te passar e você perceber que sempre tem como dar uma funilada e falar com um público específico, aumentando o seu potencial aí de se destacar, diferenciar da multidão e criar um conteúdo onde as pessoas vão ter realmente interesse em assistir. Vamos lá então? Nós temos aqui uma lista de 1 a 10, vai ficar um pouco ao contrário aqui, da direita para a esquerda, mas é normal. Vamos lá. 1. Saúde e fitness. Esse é um nicho muito conhecido, a maioria conhece. Nós temos o subnicho aqui. E lembrando, mais uma vez eu vou ressaltar isso aqui. Não é o único subnicho que existe. Não é o único micronicho que existe. É um exemplo que eu estou te dando dentro de cada um desses nichos. Outra coisa que você pode fazer também, deixa eu só finalizar aqui a parte do micronicho do saúde. Nós temos aqui, saúde é um nicho, subnicho é perda de peso e micronicho, dieta cetogênica para mulheres com mais de 50 anos. Então nós pegamos o nicho aqui e fomos afunilando ele até chegar nessa dieta cetogênica para mulheres com mais de 50 anos. E não é o único micronicho, o único subnicho. O que você pode fazer? Se você se interessou por algum desses nichos, dos 10 nichos que eu vou te falar, volta ali no chat GPT de novo, você pode fazer o seguinte, entra nele aqui, inicia um chat novo, fala, gostei do nicho de saúde, mas é muito amplo. Me dê vários exemplos de nicho e micronicho dentro desse nicho para criar conteúdo sem aparecer no YouTube. Pronto?
Aprendam a usar o ChatGPT ao seu favor. ChatGPT não é só para fazer roteiro. ChatGPT é para praticamente tudo, cara, com relação à pesquisa, com relação à criação, com relação à criatividade. Então aqui, ó, você gostou de um nicho? Ah, mas o micro nicho aqui que você falou na aula eu não gostei. Então tá bom, pergunta pro ChatGPT, subnicho e micro nicho. Olha aqui, ó, nicho, alimentação saudável, já tá dentro de saúde. Ele te deu aqui, ó, micro nicho, dieta low carb para diabético. Receita saudável para vegano. Planejamento de refeições para perda de peso. Subnicho, bem-estar mental. Micronicho, meditação guiada para reduzir a ansiedade. Micronicho, técnicas de mindfulness para estresse. Exercício para melhorar o foco e a produtividade. E por aí vai. E você pode continuar trocando ideia com ele e perguntando o que é melhor, o que é pior, o que funciona, o que não funciona, qual que é o potencial de visualização, o potencial de público e tudo mais. Aprendam a usar o ChatGPT ao favor de vocês. Então, gostou de algum nicho aqui? Pergunta subnicho, micronicho, pede ideia e tudo mais, certo? Aqui são só exemplos para você entender. 2. Finanças pessoais. Nós temos subnicho de investimento e micronicho, investimento em criptomoeda para iniciantes. 3. Desenvolvimento pessoal. Subnicho, produtividade. Micronicho, técnicas de produtividade para empreendedores digitais. 4. Tecnologia. Subnicho, revisão de produtos eletrônicos. Review, né? Micronicho, avaliação de smartphones para criadores de conteúdo. 5. Beleza e moda. Subnicho, maquiagem. Micronicho, maquiagem vegana para pele oleosa. 6. Culinária. Subnicho, receitas saudáveis. Micronicho, receitas de sobremesa vegana sem açúcar. 7. Nicho, educação. Subnicho, ensino de línguas. Micronicho, inglês para profissionais da área médica. Nicho 8. Viagens. Subnicho, viagens econômicas. Micronicho, viagens econômicas para mochileiros acima de 30 anos na América Latina. Esse aqui foi específico, viu? Não sei nem se tem público para isso, mas é uma ideia. Nicho 9, entretenimento. Subnicho, jogos de videogame. Micronicho, guias e estratégias para jogos de RPG online para iniciantes. Nicho 10, pets. Subnicho, cuidados com cães. Micronicho, adestramento de cães pequenos em apartamentos. Então, essa foi a aula de hoje, a aula sobre nicho, subnicho e micronicho. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e que tenha sanado todas as suas dúvidas e que algum insight aqui tenha sido valioso para você. Muito obrigado por assistir essa aula e eu te vejo nas próximas aulas. Valeu!